Olá pessoal, estou de volta. Eu estou rindo aqui nos bastidores porque eu acabei de receber um apelo aqui. Professor, fala um pouco mais devagar, está muito rápido. Então me permitam esclarecer. É consciente esta proposta didática de falar de modo acelerado muitas e muitas vezes. Primeiro porque eu acredito que existe uma tendência entre os alunos de preferirem aulas mais dinâmicas, menos enroladas, menos histórias, mais direto ao ponto e sequência de itens. Segundo porque a carga horária da matéria é limitada, o conteúdo é infinito. E o meu grande objetivo quando preparo uma aula para você é imaginar que eu estou abrindo a sua prova e encontrando lá dentro o maior número de itens que eu abordei em aula. Então, para isso, eu preciso encher a aula de informações. Portanto, eu tenho que acelerar, tá? Então, não é nenhuma pressa de concluir a aula, eu termino a aula e fico aqui tomando um cafezinho depois. Mas eu preciso falar rápido sim e o ritmo continuará acelerado. Próximo item, item número 8, e agora o nosso último tributo, imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Olha, o temporal já passou. Agora nós vamos concluir a nossa conversa neste último bloco falando um pouquinho de IPVA, que não é o preferido dos tributos no Brasil, mas eu selecionei os aspectos centrais dele e também alguns casos jurisprudenciais importantes para você que são apostas nossas. Vamos começar então percorrendo o item número 1, base normativa, previsão de competência dos estados e uma econômica disciplina constitucional no parágrafo 6º, Código Tributário omisso quanto ao IPVA, e eu trouxe a título de ilustração para você que gosta de ter uma lei instituidora como referência para entender o tributo, conhecer vocabulário, eu trouxe a título de exemplo a Lei 7431 de 85, que institui o IPVA no Distrito Federal e que é uma lei simples, didática, você vai treinar este vocabulário de fato gerador, base de cálculo, alíquota, etc. Se você quiser, em 5 minutos, passar os olhos nesta lei. Ela é um bom material de estudo, claro, não de memorização, a não ser que você vá prestar prova no DF. Um bom material de compreensão da lógica do IPVA, já que nós não temos, né, como estudar todas as leis estaduais e também não temos uma norma geral sobre isso. Muito bem. Aspectos constitucionais do IPVA. Acabei de dizer, não há uma norma geral para o IPVA. Não há. Note que o Código Tributário é de 66. O IPVA vem em 1985, sucedendo a extinta Taxa Rodoviária Única. A Constituição Federal de 88 traz a competência legislativa dos estados. Então, a partir das regras do artigo 24 da Constituição, notadamente o parágrafo 3º, nós estamos diante de um caso de competência legislativa plena dos estados em razão da falta da norma geral federal. Recomendo aqui, se você quiser, a leitura do artigo 34, parágrafo 3º do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 34, parágrafo 3º. E faço referência verbal muito rapidamente aqui, se quiser fazer a leitura, a um recurso extraordinário, agravo regimental no recurso extraordinário 601247. Ali você consegue mergulhar um pouquinho nesse assunto. Ainda dentro dos aspectos constitucionais, no IPVA, tão pobre é a disciplina constitucional e a ausência de norma geral federal que as provas acabam cobrando coisas bem elementares. Por exemplo, aquela sutileza relativamente ao princípio da anterioridade. Quando você lê o artigo 150 da Constituição, ele estabelece lá a anterioridade comum e nonagesimal, e o parágrafo primeiro traz as exceções à anterioridade comum e à anterioridade nonagesimal. E quando você analisa as exceções à anterioridade nonagesimal, você encontra lá a referência à alteração da base de cálculo do IPVA. Ou seja, a alteração da base de cálculo do IPVA excepciona a anterioridade nonagesimal. A alteração da base de cálculo do IPVA observa apenas a anterioridade anual de exercício financeiro, mas não precisa observar a noventena. Cuidado! Somente a alteração da base de cálculo do IPVA é que excepciona a noventena. A alíquota não é referida lá na Constituição. Então, 150, parágrafo 1º, parte final, conjugue esta informação aqui dentro dos seus estudos. Além disso,
ainda na Constituição, 158, inciso 3, prevê a repartição de receitas dos tributos. Acabamos de falar sobre isso ali no ICMS, não é? Sobre o diferimento. Agora, aqui sobre o IPVA, uma informação mais básica. A Constituição Federal prevê que 50% do valor arrecadado a título de IPVA pertence ao município onde o veículo estiver emplacado, licenciado. Então, existe essa repartição de receita. Tudo isso são considerações constitucionais. Então, você tem que conhecer o parágrafo 6º do artigo 155, mais o artigo 150, parágrafo 1º, e o artigo 158, inciso 3, da Constituição. Agora, nós vamos mergulhar, então, no item número 3, aspecto material, fato gerador. Bom, de modo simples, o fato gerador é a propriedade de veículo automotor. Não são contribuintes. Possuidores, detentores, usuários, né, motoristas eventuais, não. É o proprietário que possui essa relação com o Estado, né? É a propriedade que denota esse elemento intrínseco à tributação, que demonstra a capacidade contributiva que caracteriza todas as espécies tributárias, né? Muito bem. E o fato gerador ocorre em que circunstância? Bom, você tem que lembrar que a grande massa de veículos que circula são de veículos, né? Se ele já circula, por óbvio que ele é um veículo já em condição de usado, ou seja, ele está rodando. Mas existem os veículos novos em estoque nas lojas. Então, você tem que diferenciar para fins de IPVA se você está diante de um veículo novo ou de um veículo usado. A aquisição de um veículo novo, de acordo com a lei do Estado, e normalmente a lei estadual faz isso, é fato gerador do IPVA. Então, quando você compra um veículo novo, você fatura um veículo, você vai ver em que mês você está. Se você está no mês 6, por exemplo, você vai ter que pagar o IPVA sobre a metade deste ano, que é a metade que você vai realmente rodar com o veículo. Então, na aquisição de um veículo novo, você pode ter o fato gerador do IPVA. E no caso de um veículo usado, aí nós temos um calendário anual de pagamento. Uma vez por ano, o Estado, a partir normalmente do número da licença, da placa, indica qual é a data que você tem que promover o recolhimento uma vez por ano, tá? Observe ainda que, no caso da importação de veículos, você pode sim ter o fato gerador do IPVA lá no desembaraço aduaneiro. Então, olha, veículos novos, fato gerador, a primeira aquisição. Veículos usados, fato gerador, uma vez por ano de acordo com o calendário de pagamento. Veículos importados, desembaraço aduaneiro. Pergunto para você, será que embarcações e aeronaves estão sujeitas ao IPVA? O IPVA, conforme a jurisprudência do STF, incide sobre a propriedade de aeronaves ou embarcações. Certo ou errado esse item de prova? Professor, eu nunca ouvi falar a respeito. Portanto, julgue o item. Vamos traumatizar a informação. Tempo. Muito bem, item está incorreto. Não incide, tá? O STF, diversamente, concluiu que veículo automotor não se confunde com aeronave e embarcação, né? Eu me recordo até que o estado que pretendeu cobrar IPVA de aeronave foi São Paulo, que tem maior fluxo de aeronaves. E o estado que pretendeu cobrar IPVA de embarcação foi Amazonas, porque tem um fluxo muito grande de embarcações. Muito bem, número 4, vamos para o aspecto temporal. Quando ocorre a tributação? Quando ocorre o fato gerador? Vamos olhar aqui para o veículo usado. Nós temos, como regra, um tributo que, por ficção jurídica, tem incidência anual. A lei estadual define uma data anual em que ocorre o fato gerador e um calendário de cobranças. Normalmente se entende que o fato gerador ocorre em 1º de janeiro e o calendário de pagamento apenas organiza a forma de arrecadação. No caso da aquisição de veículo novo, a lei estadual é que pode estabelecer como fato gerador o momento da aquisição, lá da emissão da nota fiscal fatura na aquisição do veículo 0 km. E no caso do desembaraço, como eu já disse, do veículo importado, o desembaraço aduaneiro. E quanto ao contribuinte, quem é o contribuinte deste tributo? Aspecto subjetivo.
é o titular do veículo lá no certificado de registro e licenciamento do veículo, no CRLV. Então, a figura do contribuinte é aquele que figura como titular no registro, mas nós temos os possíveis responsáveis tributários. E aí um dos responsáveis mais clássicos é o adquirente, quando ele adquire um veículo e não toma as providências cabíveis para a transferência. Ele pode vir a se tornar responsável. Leiloeiro, inventariante e outros que a lei definir também podem vir a ser responsáveis. Eu trouxe um caso de responsabilidade específico que me chama atenção na jurisprudência já há algum tempo, que diz respeito a leasing, arrendamento. Olha só. Em arrendamento mercantil, a arrendante é responsável solidária pelo adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA, por ser ela possuidora indireta do bem arrendado e por conservar a propriedade até o final do pacto. Então, aqui, a instituição arrendante assume uma responsabilidade solidária pelo IPVA. Tá bem? Lembro você que no caso de arrematação em leilão, ocorre a aquisição originária da propriedade, rompendo qualquer cadeia de transferência dominial. Então, o arrematante não responde pelos tributos. Por quê? Porque a fazenda pública poderá se subrogar no preço da arrematação, regra que você conhece do artigo 130 do Código Tributário, que nós aplicamos aqui por analogia, por uma construção jurisprudencial para você entender. Olha o precedente. IPVA, arrematação, subrogação. Na arrematação de bem imóvel em asta pública, os débitos de IPVA anteriores à venda subrogam-se no preço da asta, quando há a ruptura da relação jurídica entre o bem alienado e o antigo proprietário. Aplicação analógica do 130 do Código Tributário. Item número 6, aspecto quantitativo, base de cálculo e alíquota. Começamos com a base de cálculo. Qual é a base de incidência do tributo? Valor venal, valor comercial, valor de tabela do veículo. Os estados atualizam regularmente essa tabela de valor dos veículos. No caso dos veículos usados, é totalmente irrelevante o estado de conservação do veículo. Então, pode ser um veículo meio sucateado com 500 mil quilômetros, pode ser uma joia de conservação de colecionador com 20 mil quilômetros. O IPVA é o mesmo, tá? Ele considera apenas um valor abstrato. Como eu disse antes, no caso do veículo novo, a base de cálculo é proporcional aos meses restantes do ano, comparando ao mês que você comprar. Do contrário, ninguém compraria veículo em dezembro, né? Porque se você tivesse que pagar o IPVA cheio em dezembro e já em janeiro ter que pagar o IPVA de novo, você diz, não, então eu vou deixar para comprar em janeiro, né? Não, a lei já prevê, então, um IPVA proporcional ao número de meses do ano. E a alíquota? A alíquota é definida em lei estadual. Porém, existem algumas diretrizes constitucionais que eu recomendei que você soubesse de cor. Lembra? Parágrafo 6º. A Constituição fala em alíquotas mínimas definidas por resolução do Senado e a Constituição autoriza a aplicação de alíquotas diferenciadas por tipo de veículo e pela utilização do veículo. Então, aqui você diferencia veículos utilitários, de passeio, de transporte coletivo, veículos esportivos, veículo com maior cilindrada, menor cilindrada. Então, pode haver uma alíquota diferenciada a partir disso, tá? Tecnicamente, a Constituição não fala em progressividade nas alíquotas do IPVA. A regra aqui, então, é a proporcionalidade. A alíquota é fixa e você vai ter, independentemente do valor da base de cálculo, a mesma alíquota. Só que cuidado, né? Existem outros vetores que autorizam a alteração da alíquota, que não aquela fórmula estritamente ligada com o aumento da base de cálculo. Então, não importa necessariamente se o veículo custa 20 mil, 50 mil, 200 mil para fins de alíquota, mas o tipo do veículo e a utilização dele podem ser considerados por lei para fins de política tributária, de função extrafiscal do tributo. Por exemplo, veículos de obras, veículos de trabalho, veículos de serviço tendem a ter um IPVA mais econômico. Ao passo em que veículos de passeio,
um IPVA um pouco mais alto. E veículos de passeio com características excêntricas, esportivas, etc., um IPVA ainda mais alto. Com motorização mais robusta, IPVA ainda mais alto, porque você está, de certo modo, revelando capacidade contributiva, etc. Agora, olha só, eu disse que, tecnicamente, a Constituição não fala em progressividade no IPVA, fala em alíquota diferenciada por tipo e utilização. Porém, já há precedente no STF referindo progressividade para o IPVA. Olha só. Todos os tributos submetem-se ao princípio da capacidade contributiva, ao menos em relação a um de seus três aspectos, independente de classificação extraída de critérios puramente econômicos, referindo, num caso do IPVA, o princípio da capacidade contributiva e trabalhando temas relacionados à progressividade. Então, recomendo que você faça a leitura se tiver interesse em aprofundar um pouco mais, tá? Outro caso que é um clássico e que eu só faço alerta aqui. Você acredita, num julgamento seu, que seria razoável a tributação de veículos importados com alíquota maior em relação a veículos nacionais? E aí, pensa. Você poderia dizer, professor, me parece que sim, né? Veículo importado é mais caro, é mais chique. Não, esse seu raciocínio está um pouco pobre. Hoje em dia, muitos dos veículos que são vendidos no Brasil são importados. Não necessariamente são veículos de luxo, né? Agora, o fundamento técnico da resposta que eu quero vai mais longe. A importação, o ato de importar, já é tributado pelo imposto de importação. Então, a jurisprudência diz que você não pode tributar novamente a importação com o IPVA. Não se admite que este critério, ser veículo nacional ou importado, seja utilizado como fator de aumento do IPVA. Olha só. Não se admite a alíquota diferenciada de IPVA para veículos importados e de procedência nacional. O tratamento significaria uma nova tributação pelo fato gerador da importação. Pegou? Legal, né? Muito bem, muito bem. Antes de entrar aqui nos tópicos de jurisprudência selecionada, e são 5 cases que eu selecionei para você, eu faço só um alerta de que as leis estaduais do IPVA, costumam estabelecer hipóteses específicas de isenção, né? Veículos agrícolas, veículos PCD, né? Pessoas com deficiência, táxi, veículos a partir de determinado ano de fabricação. Podem haver, então, critérios adotados pela lei estadual. É bastante comum, tá? Note ainda a imunidade recíproca, né? Veículos pertencentes aos entes federados ou pessoas de direito público não são tributados em razão do 156A da Constituição. Sétimo e último tópico, jurisprudência selecionada no caso de IPVA. Guerra fiscal, domicílio, uma questão bem polêmica. Determinados estados da federação começaram a cobrar o IPVA mais baixo em relação a outras. Até aí tudo bem. Porém, isso fez com que determinados proprietários de frotas passassem a artificialmente licenciar os seus veículos no estado vizinho para economizar IPVA. Mesmo não tendo residência lá, mesmo não tendo sua sede lá, simplesmente criou uma espécie de declaração de residência com o único objetivo de recolher um IPVA mais barato. Esse tema foi levado ao STF, que recentemente se posicionou, dizendo basicamente o seguinte: licenciamento e domicílio devem coincidir. Tá? Nesta guerra fiscal, os estados pretendem ampliar a sua arrecadação reduzindo o IPVA. Assim, o contribuinte acaba ficando estimulado a elaborar falsas declarações, alegando ser domiciliado num estado, mas, na verdade, eles residem em outro, e o objetivo único disso tudo é recolher menos IPVA. Olha só a tese fixada 2020, tema 708. A Constituição autoriza a cobrança de IPVA somente pelo estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário. Pegou? Então, o STF pretende moralizar um pouco esta guerra fiscal. Segundo caso, isenção do IPVA para veículos utilizados por cooperativas ou sindicatos. Você acha razoável este critério, esse discrimen?
Se o veículo pertence a uma cooperativa de motoristas ou a um sindicato de motoristas, ele não paga IPVA ou paga uma alíquota mais barata. Ao passo em que, se ele não pertencer a este tipo de corporação, paga IPVA cheio ou, né, não tem isenção. O STF disse que esse critério não se mostra adequado, porque constrange os motoristas a se filiarem ou a se manterem filiados em razão de um benefício fiscal. E o STF diz que isso viola essa liberdade de filiação sindical, de pertencimento de uma instituição, e concluiu que, agosto de 22, é inconstitucional a lei estadual que conceda isenção de IPVA para veículos que realizem transporte escolar prestado por sindicato ou cooperativa. Terceiro caso, isenção PCD, lei estadual. Aqui, a conclusão foi distinta. Mais um caso de 2022, chegando à conclusão agora de que é possível, mediante lei local, que haja a isenção do IPVA que incide sobre veículos automotores em razão de pessoas com deficiência física, com amparo no princípio da igualdade tributária. Igualdade, sua perspectiva material. Então, caso bem singelo para você. Quarto caso selecionado, responsabilidade estabelecida em lei estadual. Olha só, segundo o STJ, caso do finalzinho de 2022, havendo previsão em lei estadual, admite-se a responsabilidade solidária do ex-proprietário do veículo pelo pagamento de IPVA em razão da omissão na comunicação da alienação ao DETRAN, excepcionando-se a súmula 585. Eu havia dito há pouco que entre as hipóteses de responsabilidade está a do adquirente, né? Quando o alienante, né, quando ele não comunica, quando o alienante não comunica a venda. Existe essa obrigação acessória de comunicação de venda. Tudo bem. Muito bem. E aqui o STJ está dizendo que admite-se que a lei estadual fixe a responsabilidade solidária. O foco deste julgado não é nem a essência da responsabilidade, mas a lei estadual pode fixar? Segundo o STJ, sim. Lei estadual pode prever esta responsabilidade solidária do alienante, do ex-proprietário, em relação aos futuros tributos devidos por ter se omitido na comunicação. Muito bem. Tem um desdobramento, olha só. Somente mediante lei, ou seja, mediante lei é possível, somente mediante lei poderá ser atribuída ao alienante a responsabilidade solidária pelo IPVA do veículo alienado na hipótese de ausência de comunicação. Ou seja, se houver lei, poderá. Sem lei, não pode, mas havendo lei, mesmo que seja estadual, pode. Por fim, isenção no caso de táxis adquiridos por meio de leasing. Finalzinho de 2022, o STF concluiu que é constitucional a lei estadual que isenta IPVA de táxis adquiridos por meio de leasing. Segundo o julgado, não afronta o fato gerador do IPVA e nem altera o sujeito passivo da obrigação tributária a isenção relativa a veículos adquiridos por meio de arrendamento mercantil e usados no transporte individual na categoria de aluguel prestado por permissionários taxistas. Bom, espero que você esteja cansado, cansada, porque senão eu não cumpri meu objetivo. Eu sei que a aula foi intensa, agradeço pelas mensagens carinhosas que eu já recebi, foram várias, de que gostaram da didática. Reclamações de que a aula está muito acelerada, eu recebo como elogio, então também fui elogiado neste ponto. Continuarei fazendo aulas aceleradas. Espero que você tenha se interessado um pouco mais por tributário. Espero que você tenha gostado da ideia de nós começarmos o seu curso com os impostos em espécie, porque rompe um pouco aquela ideia, né, de estudar as previsões da Constituição, os princípios, CTN e tal, e a gente começa com uma perspectiva mais concreta e mais jurisprudencial. Espero que você tenha curtido a proposta metodológica de percorrer diversos itens dentro de cada imposto e dentro desses itens, né, permearmos também consequências objetivas e visuais de informações. Tudo isso eu fiz com o objetivo de fazer com que você conseguisse organizar um caderno interessante, reunir informações atualizadas sobre a matéria, e o seu dever é manter-se atualizado sobre isso. Com um caderno como esse, sobre a parte de impostos em espécie, fica fácil, ou fica um pouco mais fácil,
você continuar acompanhando os informativos de jurisprudência e quando encontrar um julgado sobre qualquer imposto, você já arrasta ele para dentro do seu material e atualiza o seu material. É assim que eu quero que você faça e aposte sempre na jurisprudência. Claro que a lei básica você tem que dominar, compreender a essência, treinar aqueles dispositivos mais evidentes, mas hoje quase 50% das provas dos concursos de elite vem com base na jurisprudência, até por isso que nós acabamos, de certo modo, tentando priorizar isso em todos os impostos, tá bem? Fico por aqui, então, com a minha participação no seu curso de Direito Tributário. Você estará muito bem servido pela frente com a abordagem que ainda tem por vir e que não é pouca coisa. Eu fico plenamente à disposição. Gostaria muito de receber uma mensaginha sua ali, uma mensagem direta ali. Eu costumo responder rapidamente, fico muito feliz, me motiva a continuar preparando as minhas aulas. E se você não quiser escrever uma mensagem apenas com confeitaria, dizendo, gostei da aula, escreva com alguma sugestão concreta. Professor, gostei da aula e prefiro que seja assim, e quero que seja mais assim, e quero que seja dessa forma, e quero que mude esse aspecto. Eu vou ponderar com todo critério, porque você é o grande, digamos assim, maestro da minha didática em sala de aula, tá bem? Fico por aqui, bons estudos. Até a próxima.